Nós estamos aqui na Casa do Cantador com o poeta Joane e ele é o responsável aqui pela administração da casa. Boa tarde, Sr. Joane. O senhor poderia se apresentar e a gente começar a nossa entrevista? Olá, boa tarde. Eu sou conhecido no mundo da poesia popular por Joames. Meu nome é Joaquim Mendes Sobrinho. Agora, esse Joames é um acrônimo. O acrônimo é a junção das iniciais de vários nomes num só. Então, Joá de Joaquim, M de Mendes e S de Sobrinho, deu Joames, né? Assino minhas obras por Joames e me tornei conhecido no mundo da poesia por Joames. Todo mundo só me conhece por Joames, né? Eu sou de Pedro II, no estado do Piauí. Vim para Teresina em 1968, ainda adolescente. Em aqui chegando, eu tomei conhecimento com a poesia popular, o cordel e o repente, porque eu já trazia a influência dos poetas populares, devido meu pai ser repentista, né? Eu me criei ouvindo cantoria na nossa residência e aquilo ficou impregnado no meu intelecto, no meu subconsciente, e fiquei com aquele amor pela arte do repente, né? E do cordel, porque meu pai comprava cordéis na feira e levava para casa, e foi através do cordel que eu aprendi a ler. O ABC, minha mãe me ensinava e tudo mais, eu comecei a ler. Depois eu passei a frequentar um pouco a escola, né? E quando eu cheguei aqui em Teresina, desde pouco tempo, eu ouvi falar no movimento que acontecia aqui, que eram os festivais de violeiros, né? Que já aconteciam, começou a acontecer aqui em Teresina, no ano de 1971, uma iniciativa de Pedro Mendes Ribeiro e João Claudino, né? O seu João Claudino. Eles idealizaram resgatar o cordel no Brasil, que estava sucumbindo, né, sob o peso dos novos meios de comunicação, o rádio, a televisão, e estavam tomando o espaço da literatura de cordel e do repente no Brasil. O cordel teve um certo declínio nessa época, tanto o cordel quanto o repente. E como o seu João era apaixonado pelo cordel e pelo repente, e se juntou com Pedro Ribeiro, que também já gostava, já admirava, e resolveram resgatar esse tipo de cultura aqui no Piauí e influenciar também outros estados do Nordeste para que passassem a praticar essa arte do cordel, né? Então, a poesia popular, ela é uma arte muito antiga, ela já vem desde a antiguidade. Ela foi praticada por poetas gregos. Agora, não foram só os gregos não, também. Até os árabes, né? Os árabes, né? Já praticavam também a literatura, o repente, a poesia popular, né? Que naquele tempo não se falava em cordel. Era a poesia popular oral, especialmente cantada pelos aedos, tanto na Grécia como em outros países, né? Naquela época remota já acontecia isso. Era praticado como uma forma de entretenimento nos palácios dos reis, né, dos governantes, né, dos potentados, porque naquela época remota também era muito difícil outros meios de entretenimento, às vezes o teatro, né, às vezes um outro tipo de música diferente, mas os aedos já eram muito consagrados naquela época, né? Homero fala desses aedos, ele próprio foi um aedo, né? Ele tanto escrevia quanto cantava, né? Ele fala de famosos poetas gregos que cantavam nos palácios dos reis daquela época, né? Fala de Fêmio, fala de Demódoco, que era um grande cantor também. E
a arte ela foi sendo trazida através dos tempos, né, pela tradição oral, passou pela Idade Média, o nome Aedo deixou de ser chamado Aedo, que foi só na Grécia que foi chamado Aedo, e passou a ser chamado de menestrel na Idade Média. Na Idade Média, aí a poesia teve uma expansão muito grande, saiu do eixo Grécia e Arábia e se espalhou pelos países da Europa, né? Pela Inglaterra, pela França, pela Alemanha, mas ela se radicou com mais, digamos, com mais afinco, com mais substância na Península Ibérica. A Península Ibérica, Portugal, Espanha, na região de Provença, na França, os provençais praticaram muito o repente, né? O próprio rei Diniz de Portugal foi um poeta cantador, cantava, escrevia também. Lá em Portugal tivemos Bernardo Bonaval, um grande poeta também, outros mais, né? Pedro Sanches. E lá em Portugal houve uma grande expansão da poesia popular. Agora, essa poesia ainda não era chamada de cordel porque os escritos eram raros, alguns manuscritos, né? Alguns poetas escreviam manualmente as suas poesias e cantavam, escreviam numa folha única, como nós chamamos hoje, por exemplo, esse papel ofício, né? Uma folha daquelas, eles escreviam um poema, iam vender nas feiras, né? Depois, mais tarde, quando Gutenberg aprimorou a imprensa, lá no início da Idade Moderna, 1450, por aí assim, a poesia popular passou a ser editada como forma já com destino comercial mesmo, né? Mandavam editar as folhas soltas, os poetas escreviam seus poemas, iam para as feiras para vender. Lá na feira eles colocavam sobre uma toalha para expor para o público. Acontece que vinha uma ventania e levava tudo, arrastava tudo, e eles tiveram uma ideia, que vamos encadernar esses papéis em formato de livro. E assim fizeram, e para evitar que o vento os espalhasse, eles colocavam um cordão de uma haste a outra haste lá na feira e colocavam os cordéis. A partir de então, o cordel, essa poesia passou a ser chamada de literatura de cordel, porque era encontrada pendurada nos cordéis, né? Isso foi praticado no final da Idade Média para o início da Idade Moderna, né? A Idade Moderna. E com a expansão das navegações e os descobrimentos marítimos, foi levado para as colônias, o cordel e o repente, né? Lembrando apenas que o repente é anterior ao cordel. Primeiro foi praticado oralmente, depois foi que passou a ser praticado escrito. Então, aqui para o Brasil, o cordel foi trazido pelos colonizadores. Na época da colonização, a região mais desenvolvida do Brasil era realmente o Nordeste. A Bahia, Pernambuco, porque Bahia tornou-se até a primeira capital do Brasil, e Pernambuco foi um estado muito desenvolvido na agricultura, na pecuária também, né? Tinha muitas fazendas, muitos engenhos, e o repente passou a ser praticado por alguns poetas nessas fazendas, nesses engenhos,
e até nas cesalas também, porque não tinha outro entretenimento naquele tempo, servia de entretenimento, né? E também passou a desenvolver uma outra função importante, a função de jornal. Era uma maneira que os nossos antecessores encontraram para divulgar a notícia dos fatos que aconteciam naquela época, porque não tinha rádio, não tinha jornal, não tinha televisão. Os poetas, como sempre, eles foram muito ágeis, eles editavam, acontecia um fato hoje, amanhã já tinha um cordel editado, contando a história, e o poeta viajava levando os livretos para vender, já divulgando aquele fato que havia acontecido. Às vezes chegava com uma semana depois, com duas, mas mesmo assim ainda era novidade. Se havia um crime, se havia um furto, se havia uma catástrofe natural, aí eles faziam lá o cordel, fatos políticos, e saíam vendendo e levando a notícia para quem não sabia ainda, né? O cordel encontrou aqui no Nordeste mentes férteis, né? Que a região se tornou um centro de agregação de poetas aqui no Nordeste, né? Lembrando que ainda no século XVI, o padre Domingos Caldas Barbosa já cantava de repente com Gregório de Matos Guerra, que foi o primeiro doutor brasileiro, Gregório de Matos, né? O Boca do Inferno, que ele fazia muita poesia satírica, né? Aí recebeu o epíteto de Boca do Inferno, mas já cantava o repente, aquelas pelejas, eles dois já cantavam. Eles eram jesuítas ou... Não. Não. O Domingos Caldas Barbosa era padre, mas não foi jesuíta. E Gregório de Matos Guerra não, era até um crítico muito ferrenho da igreja, né? Ele criticava muito o clero da época, né? Devido àquelas mordomias e tal, exageros e tudo mais. Então eles no século XVI, 1600 e no século XVII, né? 1620, 30, já faziam aquelas pelejas de repente, né? Mas a região onde o repente mais floresceu foi aqui em Pernambuco, numa região chamada de Vale do Pajeú. Vale do Pajeú, quase todas as famílias tinham um ou mais representantes do repente, né? É considerado como o berço o ninho dos cobras do repente no Brasil, é o Vale do Pajeú. São José do Egito, né? Se o senhor tivesse que definir o repente, o senhor definiria como uma poesia popular cantada? A poesia popular, é preciso que a gente entenda, muita gente confunde e acha que tudo é a mesma coisa, cordel e repente. Entretanto, a poesia popular é uma só, ela tem duas ramificações. O cordel é uma das ramificações, né? E o repente é outra. O cordel é a poesia popular escrita, o repente, a poesia popular oral, certo? Nem sempre quem é cordelista, quem faz cordel, é repentista, e nem sempre quem é repentista é cordelista. Eu até tenho feito algumas observações nas minhas pesquisas e trabalhos que eu faço, palestras, etc., é que raramente você tem um bom cordelista sendo bom cantador. E raramente também você tem um bom cantador sendo bom cordelista, porque eu conheço as obras dele, né? Nós temos aí alguns grandes repentistas, famosos mesmo, né? Considerados como os melhores até do mundo, e quando vão escrever não fazem um trabalho bom, como fazem no repente. Ao que se deve isso? É uma deficiência deles? Nada, não. É a falta da prática.
aquilo que você pratica, você sempre faz bem, certo? Você vê o Joames escreve, modéstia à parte, os críticos dizem que Joames é um dos melhores cordelistas do Brasil, mas não canta nada, rapaz, não canta. Eu vou fazer um improviso, não consigo fazer, eu brinco com o menino aqui por gostar da brincadeira, mas não porque eu sou um dos piores cantadores, né? Eu devia ser bom, porque escrevo, né? Eu até já cantei no festival, eu já cantei na TV e fiz algumas apresentações, mas eu trabalho previamente, eu faço o meu trabalho, aí memorizo, certo? E vou lá e canto. Aí eu canto bem. Mas para pegar a viola de improviso aqui, chega um cantador, vamos cantar aqui agora. Não faço nada. Então, o que é isso? A prática. O exercício da prática da poesia faz com que você se aprimore. Eu me aprimorei em escrever. Os repetistas, eles cantam todo dia, toda semana, mas não escrevem, né? Então, aí está a diferença. E o senhor vê essa arte sendo ampliada nesse momento que nós estamos passando na atualidade, ou essa arte está reduzindo? Veja bem. Qual é a sua percepção? Veja bem, o repente e o cordel, eles foram, no passado, muito praticados, os poetas foram muito requisitados, foram muito prestigiados também, né? Mas, como eu falara há pouco, com a chegada do rádio e da televisão, eles foram ficando de lado, né? Foram perdendo um pouco esse prestígio. E nós tivemos um período aí de uma década e meia, ou 2 décadas, em que o cordel e o repente tiveram um declínio. Tiveram um declínio muito grande que afetou muito o desenvolvimento da poesia. Aqui no Brasil, o século entre 1830 a 1930 é considerado como o século de ouro da poesia popular do Brasil, tanto oral quanto escrita. Por quê? Porque houve uma grande expansão entre os poetas, aumentou muito o número de poetas cordelistas, de repetistas também. Aí, com esse declínio que houve dos anos 50 a 70, diminuiu mais. Porém, parece que os poetas, parece não, é certeza, os poetas populares, eles são muito criativos. Eles aprenderam a conviver com o rádio e a televisão e a tirar proveito disso, né? Quer dizer, ao invés de se sentirem prejudicados, eles acharam o auxílio que estavam precisando para desenvolver a sua arte, né? Divulgar mais os seus trabalhos, começaram a acontecer programas de rádio. Com isso, os programas faziam com que eles fossem mais ouvidos e consequentemente, mais requisitados para fazer suas apresentações. Começaram a surgir os festivais de violeiros, conglomerando uma grande quantidade de violeiros em determinado local e realizando aqueles eventos de cantoria. Os poetas cordelistas passaram a editar com mais facilidade, a imprensa bem mais desenvolvida facilitou também a sua produção, e de 1970 para cá o cordel e o repente só vem evoluindo. Agora, ultimamente, em 2018, o cordel foi reconhecido no Brasil como patrimônio cultural imaterial do povo brasileiro, reconhecido pelo IFAM, Instituto Histórico, né? Então, isso deu um impulso tão grande no cordel que hoje, antes, o repente era mais valorizado do que o cordel, e agora o cordel está sendo mais valorizado do que o repente, por incrível que pareça. Mas o repente também é reconhecido como patrimônio Depois, né? histórico. Depois do cordel,
os repentistas se encorajaram e lutaram também por isso e terminaram reconhecendo o repente, né? Mas mesmo assim, eu não sei se é devido à facilidade de se encontrar cordel, de se levar o cordel a todo canto, nas escolas, em praça pública, em todos os eventos, em feiras de livros, né, que acontecem pelo Brasil afora. Mesmo assim, o cordel hoje está mais conceituado do que o repente. Mesmo o repente tendo o seu valor, tendo a sua grande importância, mas a gente tem que convir também que o cordel e o repente são intrínsecos. Quer dizer, eles não se separam, eles andam juntos, né? Onde está um, está o outro. Porque o cordelista, ele escreve, mas ele memoriza o que escreve, ele vai num evento, ele declama um poema, ele fala da arte e tudo, e se manifesta bem também, como o repentista. Agora, o repentista, ele tem uma capacidade tão grande de expressão que só precisa você apontar o assunto que você quer que ele fala imediatamente, de improviso, sem escrever, sem pedir tempo para pensar. É uma coisa quase que, digamos assim, meteórica que ele tem na mente, que é como se já tivesse mecanizado, certo? Todo assunto que você pede para um repentista cantar, ele canta, imediato. E nesse seu tempo de vivência com o cordel, com o repente, o senhor acha mais importante dessa arte para nossos jovens, para nossa sociedade? O que é que de mais valor uma poesia traz para o ser humano? Em primeiro lugar tem a ludicidade, né? A poesia é sempre lúdica, né? É sempre alegre, né? Ela sempre diverte. Agora, a prática da poesia é importante. Eu quero dizer que a poesia é mais importante para quem pratica do que para quem ouve, né? Porque quem pratica a poesia constantemente, ou seja, permanentemente, ele sente que a mente se desenvolve com mais facilidade, a mente dele tem uma amplitude cognitiva bem grande, bem superior a quem não pratica a literatura, a poesia de um modo geral, né? Por que isso? Que uma pessoa que pratica a poesia tem a mente mais aberta, tem mais facilidade para trabalhar, para entender as coisas, para fazer acontecer, porque a prática, toda prática, como eu já falei no início, a prática renovada, ela faz com que você se adapte àquela forma de trabalhar. A mente viaja procurando a solução para fazer a poesia. Quando você me pede, ou eu me proponho a fazer uma poesia, eu procuro o título, eu procuro o gênero da poesia, aí eu procuro o assunto que eu quero trabalhar aquilo ali, aquela poesia. Eu já boto a mente para viajar, procurando o que é que eu vou botar no papel. A minha mente já fica através de tudo que existe. Como é que eu começo aqui a escrever para falar desse nosso encontro aqui? Aí eu começo, tive um encontro com 2 cidadãos na casa do cantador, então vou fazendo os versos lá. E aquelas ideias que vão me faltando, eu vou buscando, vou procurando, a mente vai achando. Com o passar do tempo, aquilo se torna quase que instantâneo. Quando você quer fazer uma redação, a sua mente já está bem mais rápida para encontrar a solução. Você quer resolver uma equação de matemática, a sua mente já está bem mais evoluída, mais rápida para encontrar a solução de uma equação, de um problema qualquer. Você quer relatar um fato histórico, você presenciou um fato, ou leu, ou estudou e quer traduzir e tudo mais, a sua mente já está muito mais digamos, mais apta, mais capacitada de trazer aquilo para o papel
né? Ou, se for para falar, de forma oral também. Então, eu vou dar só um exemplo. Eu sou autodidata, eu não estudei química, física, biologia, essas coisas, eu não estudei. A minha vida tem sido lendo mais literatura, prosa, poesia, né? Mas eu só cursei nas escolas o ensino fundamental. Agora já em 2010, já velho mesmo, eu me propus fazer o Enem porque um amigo meu pagou a inscrição. Ele disse: rapaz, você tem capacidade de fazer o Enem, para você ter o ensino médio. Eu disse: eu não. Tem. Eu não tenho, porque no Enem tem línguas, tem química, tem física, tem biologia. Eu estudei muito pouco isso aí, só no ensino fundamental, só alguns rudimentos. Não, mas você lê demais e tal, eu vou pagar. Pagou a inscrição na véspera da minha vida. Eu nem estava nem esperando. Não peguei livro para ler nem nada. Na véspera do Enem, ele ligou para mim: amanhã você vai fazer lá no Nova Fapes agora. O nome da sua inscrição é tal e tal e tal. Anote aí, vai lá. Eu digo: rapaz, você pagou mesmo? Paguei. Eu pensei que ele nem tinha pago a inscrição. Aí eu fui, né? Cheguei lá, só eu de cabeça branca lá, muito jovem, né? Cara, todo mundo ficou olhando para mim, eu sentei logo bem na frente, né? Tem uma coisa que eu não tenho, é inibição. A inibição atrapalha muita gente, tá? A vergonha, essas coisas atrapalham demais. Então, se você sabe fazer as coisas, não tem vergonha de se apresentar, não é? Se você sabe fazer, não se apresenta, não tem vergonha. Então eu fiquei lá na frente, os professores lá, os monitores, entregaram as provas. Aí são 4 horas de prova. Começa agora, termina 1 hora, termina 5 horas. E deram lá as normas e tudo mais. Aí eu peguei e dei uma lida superficial, rapidinho. Eu vi muita coisa que eu sabia, mas vi muita coisa também que eu não sabia, né? Aí eu respondi logo tudo que eu sabia. Isso aqui é um parêntese que nós estamos abrindo aqui na entrevista, né? Só para dar um exemplo. Então eu respondi logo o que sabia. De língua eu não sei nada, eu escolhi o espanhol, que era o espanhol ou inglês. O espanhol tem muita semelhança com o português. Respondi um bocado de coisa lá. E a redação eu deixei por último, mas é porque eu queria logo responder aquilo que eu soubesse. Respondi logo o que eu sabia, o que eu não sabia eu chutei, certo? Aí vamos para a redação. Você sabe qual foi a melhor nota? Foi a redação. Eu tirei 9,5 em redação, rapaz. Um cabo que não tinha estudado coisa nenhuma. Foi a minha salvação. As outras matérias eu tirei 5,5, que a menor nota era 4 das outras matérias. E a redação parece que era 400, as outras matérias, 400 pontos, e a redação era 600. Eu tirei 550 pontos, 600, 700, mas na redação eu pulei lá para 950 pontos. Sabe por quê? Devido à prática que eu tenho de escrever e de pensar fazendo poesia, me ajudou na redação. Aquilo aí, então eu tenho uma facilidade, não é uma facilidade, eu digo que tenho um certo conhecimento de pontuação, acentuação, a minha ortografia também não é errada, eu procuro sempre escrever correto, né? Devido à prática, quando eu encontro uma palavra rara, eu vou logo saber o significado, ver como é que escreve e tal. Então eu não tenho muita dificuldade. Quando você lê o Ponaré, você vai ver o meu vocabulário, né? Então, esse meu sucesso no Enem deveu-se à prática da poesia e literatura de cordel. E ajuda a todo mundo. Eu ministro nas escolas, literatura de cordel, eu chego numa sala que tem 40 alunos. Ninguém sabe fazer um verso. Um verso é só uma linha dessa, porque a poesia ela é feita de versos e os versos formam uma estrofe. Aquele conjuntozinho de versos que tem em cada partezinha da poesia ali, chama-se estrofe. Aquela estrofe é composta de 6 versos, ou mais, dependendo da opção do poeta. Os alunos não sabiam fazer uma estrofe. Ouvia falar em poesia sem saber nem o que é. E eu passei 2 semanas no colégio e deixei um bocado de aluno poeta fazendo poesia. Eles se empolgam tanto que eles já trazem de casa. Quando eu chego: professor, eu trouxe aqui uma poesia lá de casa, ele já traz quase no rumo, né? Já vem trabalhada. E é isso. Deve à prática, se praticar. Porque se você
praticar, trabalhar, fizer uma poesia uma vez, duas vezes e abandonar, você jamais vai ser poeta, jamais vai escrever poesia. Então podemos dizer que a poesia é um instrumento de melhoria da condição humana. Do ponto de vista educacional, cultural, né? E do ponto de vista sentimental também. Agora acontece o seguinte, o que pouca gente sabe é que muita gente que veio do interior para a cidade e que hoje são doutores, são formados, são advogados, começaram lá no interior lendo a literatura de cordel, aprenderam a ler, ouvindo e sendo orientado pela literatura de cordel. No meu caso não é que eu seja culto, mas eu aprendi a ler através do cordel e eu tenho ouvido muitos comentários, muitos exemplos, né, dessa forma que aconteceu. As pessoas aprendem lá no interior, cedo, lendo cordel. Aí depois é que vão crescendo, né? Pois está, seu Jonas. Obrigado pela entrevista. Estamos aqui com um poeta, cordelista, repentista e trouxe aqui um livro aqui para ele, de presente da doutora Cláudia Pacheco, que está agora escrevendo também sobre a história secretas do Nordeste. Certo, eu quero agradecer o presente. Eu sempre, quando as pessoas se propõem a me dar presente, às vezes eu advirto antes de receber o presente, eu digo logo assim: quereis me ver contente, dai-me livros de presente, né? E é isso que eu gosto de ler, né? Gosto de livros. E espero que na próxima visita eu estarei aqui presenteando o Histórias Secretas do Nordeste, como o senhor fazendo parte também desse livro. Muito obrigado. Esperamos que sim. Pois é, e aqui estaremos sempre à disposição, dentro das nossas condições físicas e intelectuais, para passar qualquer orientação, qualquer informação. Se por acaso você já tem o nosso contato, se houver qualquer dúvida, quiser, às vezes aparece um assunto que desperta uma certa dúvida, aí você pode ligar para mim que a gente entra em contato e conversa e direi de qualquer dúvida, tá bom? Tá bom. Muito obrigado, viu?